Meu nome é Fabiana, tenho 39 anos, sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o Eric, né, e com o curso Segredos da Restauração. Bom, eu fui casada por 18 anos e nos últimos anos eu vivi muitos conflitos, do qual eu acabei me separando, me divorciando. E após 1 ano e 9 meses, mais ou menos, Deus começou a me incomodar de uma certa forma sobre a família, sobre o valor da família, o valor do casamento, o que é o casamento, qual o papel da mulher e qual o papel do marido. E isso começou a me incomodar muito e eu comecei a perceber muitas coisas e aí foi onde eu comecei a buscar coisas em relação à restauração de relacionamentos, de casamentos, né? E comecei a procurar, encontrar vários canais e no meio dessa procura eu acabei encontrando o canal do Eric Reis. E comecei a acompanhar, comecei a ver várias lives dele e aí Deus começou a falar muito comigo e eu comecei a aprender muito também com o Eric, né? O que é o amor, né? O que realmente é a família, o que vale a família, né? Para Deus, o que Deus uniu, o homem não separa, não existe outras alianças, né? Deus uniu. E eu comecei a me interessar por isso e aí eu me inscrevi no curso Segredos da Restauração. E nisso eu comecei a ser transformada, literalmente, né? Porque nós precisamos nos transformar. E nisso eu comecei a ver os meus erros. Nossa, o tanto que eu era rixosa, o tanto que eu era Carlão, como diz eles, né? Eu era aquela esposa que eu queria dominar a casa, eu queria mandar, eu queria ter o governo da casa. Eu não deixava, um exemplo, o meu esposo tomar as atitudes de homem da casa, fazer o papel de homem, eu queria fazer. Né? E dentro desse curso, ele trabalha todas essas questões do papel da mulher, o papel do homem, sobre a feminilidade, sobre o amor incondicional, né, de Cristo, que temos que amar o outro assim como Cristo nos ama. Né? Então, nós precisamos amar o outro sem querer nada em troca. Relacionamento, casamento, não é você querer ser feliz, é você fazer o outro feliz, para depois você ser feliz, porque o amor incondicional, ele é isso. E aí começou a trabalhar muito comigo e eu falei, eu vou começar a colocar em prática essas questões, né? Meu esposo, na época, nós nos dávamos bem por conta dos filhos, porque temos 2 filhos, mas nós não tínhamos, assim, aquela conversa sobre volta e era algo já decidido, afinal já tinha saído o divórcio e cada um ia seguir sua vida. E aí eu comecei a colocar em prática e comecei a trabalhar esse amor incondicional, o servir, dentro do que eu podia, eu fazia. E eu orava muito a Deus, Senhor, me dê oportunidades, né? Me dê oportunidades para servir o meu esposo. E dentre essas oportunidades, nós chegamos a viajar junto no início do ano, eu, ele e as crianças, mas como amigos. E nos tornamos amigos. E durante esse tempo, né, afinal de contas, o nosso esposo é o nosso melhor amigo, né? E em tudo eu dava graças a Deus por qualquer oportunidade. E eu fazia almoços para ele, chamava ele, no começo ele não vinha, ele falava que não, que ele tinha outros compromissos. E eu não julgava, eu não criticava, afinal eu estava na busca da restauração e ele não. Né? E foi um processo aí de longos 8 meses, do qual eu fui trabalhando muito o meu eu fui trabalhando muito o meu ego, e fui estudando e fui colocando em prática, mandei a carta do perdão, essa carta foram 4 páginas, ali eu pedi perdão por mínimas coisas, porque quando a gente para fazer uma reflexão sobre nós, né, não sobre o outro, a gente começa a enxergar os mínimos erros que nós temos em relação ao outro. Nós cobramos muito, nós julgamos muito. Resumindo, somos infantis, né? E como diz o Eric, casamento não é para criança, é para adulto. E dentre esse trabalho todo e essa fé, né? E eu comecei a fazer terapia com o Eric e eu incomodei ele muito porque nesse processo de ser amiga do meu esposo, né, fazendo as coisas, servindo, eu limpava a casa dele, eu mandava iFood, inúmeras coisas. O que eu podia, eu dava um jeito de servir.
né? E o meu filho até falava, mãe, você tá ficando doida? Aí eu comecei a fazer terapia com o Eric, ele perguntou para mim sobre aliança. E eu não estava usando aliança, porque eu tinha vendido a minha aliança. Ele falou, não, você vai comprar uma aliança. Eu falei, Eric, como que eu vou usar aliança? Ele falou, não, você vai comprar aliança. E eu fui, comprei a aliança, coloquei a aliança no dedo e comecei a usar. E servindo, e profetizando e orando, as pessoas falavam, meu Deus, essa mulher é louca, né? Usando aliança sozinha. Meu filho falava para mim, mãe, você é doida. E nisso foi indo, e eu colocando as coisas em prática, e orando, e servindo, e fazendo o curso Segredos da Restauração, e mandando mensagem para o Eric. E tudo foi encaminhando, tudo foi se encaixando, e hoje, para a honra e glória do Senhor, depois de 7 meses, mais ou menos, meu casamento foi restaurado, e foi de um dia para o outro, porque a gente não vê muitas vezes sinais da pessoa, porque a pessoa muitas vezes está no egoísmo, está em outro pensamento, né? Mas Deus trabalha, Deus age, e foi súbito, ele me chamou para conversar, e nós conversamos e já voltamos a morar junto, veio dele isso também. E mesmo depois da volta nós temos que ter paciência, nós temos que manter esse amor incondicional, nós temos que servir, né? Um servir ao outro, um tentar auxiliar o outro de todas as formas e ser aquele parceiro, aquele companheiro e saber que a família é a base de tudo. E um relacionamento é Deus, marido, depois os filhos. E muitas vezes nós colocamos os filhos em primeiro lugar, né? E nós erramos em relação a isso, pois o nosso companheiro é nosso esposo. E hoje, graças a Deus, meu casamento foi restaurado e o Eric pediu para mim estar gravando esse videozinho para vocês. E o que eu tenho para dizer a vocês é que vale a pena, nós aprendemos muito em relação pessoal, em relação ao outro, em relação à família, em relação a Deus. É um ensinamento muito bom e eu só tenho a agradecer a ele, a toda a equipe. Ao Dr. Jorge também, que acaba que ele participou das lives e também ensinou muita coisa pra gente, para todos que estão fazendo o curso. E vale a pena, invistam em vocês, invistam na família e tenham paciência e muita fé em Deus, porque acontece.